vamos aproveitar todo esse enrosco aí da CPI para conversar com o presidente dela, o Omar Aziz, que já está conectado conosco. Muito boa noite, senador. Obrigado pela presença aqui no Papo Antagonista. Bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Senador, no fim de semana, o relator da CPI... Opa, saiu a sua imagem aí. Não, agora tá sim. Cortado. Agora sim, agora eu estou te vendo bem. Agora está legal. Tudo bem, vamos lá. A gente viu que saíram trechos, né, foram vazados trechos do relatório da CPI, o relatório final da CPI do Renan Calheiros, ou melhor, da CPI da Covid, cujo relator é o Renan Calheiros. Muita gente se questionou por onde vazou, qual o propósito desse vazamento. A gente sabe que isso criou um imbróglio aí, um racha dentro da própria CPI. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade aqui no Papo Antagonista e nos dissesse quem vazou, a consequência disso, inclusive tem consequência jurídica e política, que vocês foram obrigados a adiar a leitura do relatório por mais uma semana, relatório que estava para ser apresentado amanhã, para ser votado no dia 20, agora numa nova data. Bom, o adiamento não foi por causa disso. O adiamento foi uma questão jurídica. O adiamento foi uma cautela que nós tivemos, porque se lêssemos o relatório no dia 19 para votar no dia 20, os membros da CPI, o colegiado no todo, teria poucas horas para se aprofundar na leitura e votar conforme a sua consciência manda. Então, são mais de 1.200 páginas, só quem tem conhecimento desse relatório é o senador Renan, que é o relator. Os outros membros da CPI, nenhum de nós temos acesso ao relatório. A gente sabe pontualmente pedido de indiciamento, tipificação de algumas pessoas, né? E parte que você disse vazou. E é muito difícil você, uma coisa tão séria, num relatório que mexe com a vida do país, que mexe com o futuro do país e que indicia pessoas, a gente possa analisar pontualmente no vazamento. Necessário se aprofundar e ler. Era isso que estava marcado para essa segunda-feira. Foi sexta-feira, nós tivemos uma reunião do G7 e conversamos com o senador Renan Calheiros e dissemos, olha, vamos ouvir as familiares das vítimas na segunda-feira e no final da tarde a gente se reúne no teu gabinete, Renan, e lá você, com seus assessores, com as pessoas que te ajudaram a construir esse relatório, possa nos explicar ponto a ponto para que todos nós saíssemos unidos em cima de uma proposta. Se a gente discordasse ou não, ia ser uma discussão ali interna entre a gente. Mas também dar a contribuição nossa. Olha, está faltando isso. Cadê esse nome? Cadê essa pessoa que nós ouvimos? Então era esse o objetivo. Já que vazou, eu acho que o objetivo da reunião não tem por que ser. Vamos aguardar agora a leitura do relatório do senador Renan e após quarta-feira, nós teremos até terça-feira, dia 26, que vai ser votado o relatório, e a gente dá a nossa contribuição caso falte alguma coisa ali. O relatório de uma CPI tem que ser um relatório de um colegiado, ainda que o relator tenha, vamos dizer assim, a atribuição de colocar no papel isso. O que a gente vê aí, inclusive, nos grupos de WhatsApp, nos bastidores da política, é que o Renan está sendo auxiliado, em vez de por senadores, por advogados do grupo Prerrogativas, que é uma turma ligada aí ao PT, a turma do Lula, pessoal que não gosta da Lava Jato. Eu não consigo entender, senador, afinal de contas, eu sou a presidente desse colegiado e nós não temos vocês não têm conhecimento do conteúdo desse relatório. Já era para vocês estarem já elaborando isso e colocando as mãos nisso, para que o Renan fizesse só, vamos dizer assim, a forma final, mas eu vinha entendendo, e até por experiências anteriores na cobertura de CPI, que a CPI ela é fruto de um trabalho colegiado, e não de um par de mãos, de um relator, e até de, sei lá, de interferências de agentes externos aí. O que é isso? O que está acontecendo? Minha posição continua a mesma.
Nós poderíamos ter discutido isso, independente de quem viesse a contribuição, é lógico que concordando ou discordando, né? Então, isso aí não foi possível ser feito. Então, o que resta a nós, membros da CPI, é esperar o relatório. A partir do momento ele vai ter que distribuir esse relatório para todos os membros, tanto titulares como suplentes, e aí a gente analisar ponto a ponto, e a partir do momento que tiver que dar uma contribuição, vamos dar essa contribuição. Isso é questão, me posicionei já sobre isso, eu achei que poderia ter tido esse respeito com o colegiado, principalmente com quem vem dando sustentação ao relator desde o primeiro momento. Não sei se você sabe, no primeiro momento eu indiquei o relator. Eu que indiquei o relator. Um acordo político. O PSD ficaria com a relatoria e eu fui escolhido, e ele, aliás, com a presidência, e ele o relator. E de lá para cá, a gente vem trabalhando, passamos aí 6 meses, todos nós tentando dar o máximo de contribuição, todos tiveram uma importância muito grande nesse processo, e a gente esperava que chegasse nesse momento, que ele elaborasse o relatório e pedisse a contribuição dos colegas, né? Minha contribuição, do Alessandro, da Simone, de todos, do Randolph, para dizer, olha, Renan, isso aqui eu acho que não... Quem é que te informou sobre isso? Por que isso? Para a gente chegar no consenso. Mas isso não aconteceu agora. É esperar o relatório para que a gente vote. O relatório do senador Renan será votado. Eu até aconselhei já ele hoje a não retirar nada do que ele colocou. Eu só não vou votar se o senador Renan Calheiro quiser enforcar alguém. Eu digo, não, eu sou contra enforcar. Ou, se ele quiser, indiciar o rapaz que trabalha no meu gabinete, que todos os dias está lá servindo café, água para a gente, que é o Zezinho, que nos jantares também está junto com a gente, então eu não vou deixar indiciar ele, eu não vou permitir, e eu creio que ninguém, nem o senador. E se ele quiser enforcar alguém também, eu voto contra. Mas em relação às outras tipificações, a essa altura do campeonato, quando ele dá uma declaração que o relatório foi bom vazar, porque é democrático debater, imagina, Cláudio, se um juiz, que é relator de um processo contra mim, ou contra você, ou contra o próprio Renan, vaza esse relatório e diz, olha, vamos debater com a sociedade. Aí o Omar tem que ser enforcado, tem que ser morto, o Cláudio tem que ser morto, tem que se formar. O que vocês acham? É democrático discutir? Não é democrático discutir. Isso é... A forma como nós temos que conduzir isso é técnica. Nós somos políticos. Nós somos políticos. E, desde o primeiro momento, eu tive a cautela de não querer apontar o dedo a ninguém, porque eu não quero que faça comigo, eu não vou querer fazer com os outros. Então, vindo do senador Renan, que já foi muitas vezes, como eu também, aí como vários políticos, se apontou o dedo e a gente reclamava, acho que não é democrático vazar. E ele diz mais, olha, vazaram, eu tenho 50 assessores. Então, o que cabe? Esperar o relatório. Se não vazar tudo até quarta-feira, a gente vai ter conhecimento do relatório. Após a leitura do relatório, cada um de nós pode fazer destaque, pode pedir para incluir, e quem vai decidir aí não será mais o relatório do Renan, será o relatório do colegiado, porque o relatório o Renan faz, mas quem aprova é o colegiado. Aí, a partir da aprovação desse relatório, passa a ser o relatório da CPI, e não esse relatório é do Renan Calheiros. Então, o relatório que vazou do senador Renan Calheiros, ele disse que podia discutir para retirar. Eu falei, não retire. Nós não temos mais esse direito. Você tem que manter tudo agora, tá certo? E se lá na frente uma dessas tipificações for desmoralizada, tenha certeza que não será porque nós não tentamos ter aqui um entendimento. Será porque você teve o relatório vazado e depois de vazar, aí vai lá, vamos supor, olha, eu não concordo com o que você está fazendo na tipificação A ou B. Aí é muito fácil. Não, eu era a favor.
mas eu fui minoria, eu tive que ceder. Não, senador Renan, o senhor não vai ceder a zero. Dependendo de mim, zero. Tudo que o senhor colocar no relatório, se depender do meu voto, eu voto a favor. A desmoralização do relatório através desses vazamentos, desse comportamento de showman aí do Renan Calheiros, né? Que distancia do comportamento técnico que se espera de uma investigação como essa. Será que não é proposital, senador? Não, acho que não. Não vejo intenção de ser proposital. Eu acho que eu imagino que é uma forma que ele tinha de impor o relatório sem discutir com ninguém. Então, qualquer movimento que se faça nesse momento é porque você se vendeu. Rapaz, ontem, só para você ter uma ideia, Cláudio, uma pessoa sem caráter nenhum, que eu não sei quem foi, passa uma informação para uma jornalista e ela, de uma forma ingênua, publica. Depois me pediu desculpa. Eu falei, peraí, você passou a CPI toda me ligando, eu te dando informações naquilo que era necessário, falando, e não falando em off, porque eu não costumo falar em off, Cláudio, eu falo em on. Você já me entrevistou, eu digo, não, pode colocar meu nome aí, que eu estou dizendo. Ela escreveu uma matéria dizendo o seguinte, que eu tinha recebido um telefonema do presidente Bolsonaro. Eu não recebi telefonema do presidente nenhum, muito menos do presidente Bolsonaro, para discutir relatório. Então, até isso fizeram comigo ontem. Então, eu sou o único ali que não me peça para que retire nada. Então, o senador Renan, se depender de mim, e se retirar qualquer coisa, qualquer item ali que foi vazado, eu vou questioná-lo publicamente por que ele retirou. Eu não estou te ouvindo. Não, a gente teve um probleminha técnico aqui, um pequeno delay. Está me ouvindo agora bem? Estou. Tá. Bom, o que o senhor acha que tem que ter no relatório que não se pode abrir mão com o que se sabe, com o que se descobriu? Faça um balanço para os nossos espectadores do trabalho da CPI, uma coisa sintética, aquilo que realmente foi descoberto ou aquilo que foi realmente provado, aquilo de que não há como abrir mão neste documento final da CPI, considerando todo esse tempo aí de trabalho. Primeiro, que o Brasil nunca teve a intenção de comprar vacina, e no dia que teve, foi por intermediários. Isso aí é de conhecimento de vocês, até porque a Pfizer mandou 100 e poucas correspondências e nenhuma delas respondida. Segundo, existia um gabinete paralelo, e esse gabinete paralelo é que ditou o protocolo da Covid no Brasil, e potencializado pelo presidente da República. Terceiro, houve sim uma intenção clara de imunização de rebanho fazendo aglomeração, também patrocinado pelo presidente da República, que era o grande incentivador disso, né? Fora aqueles que o cercam, que quando o governador decretava lockdown, eles iam na jugular do governador com robôs e tudo mais. Então, existiu sim uma vontade enorme que laboratórios ganhassem dinheiro com isso. E ganharam muito dinheiro com isso. Você tem a questão da Prevent Senior, que houve sim um acordo, o governo teve participação nesse protocolo, dito pelo dono da empresa, pelo diretor da empresa. Então, você vê aí, aglomeração, que você assistiu, o presidente retirando a máscara de uma criança lá no interior do Rio Grande do Norte. Então, isso nada que não fosse planejado. As motocicletas todas eram planejadas, tinha um custo para os cofres públicos, para provocar aglomeração, para dizer, olha, nós estamos bem, não está acontecendo nada. Isso é coisa, é mimimi de quem... Então, essas coisas todas, incentivar as pessoas a não tomarem vacina, a não tomar vacina, a não usar máscara. Isso todos são crimes contra a vida, contra a humanidade, são crimes que vão ter que responder. E aí não tem nome e sobrenome, aqueles que tiverem
feito e cometido esses crimes que devem estar no relatório, bem embasado, não tenha dúvida que eles serão punidos pela justiça. Não tenho dúvida sobre isso. Fora ali o próprio Braga Neto, vamos lá, o Braga Neto, ele teve, no início da pandemia, antes de ir para o Ministério da Defesa, ele foi o coordenador dessas ações. Ele, uma pessoa testemunha, porque estava naquele momento, que levou o decreto mudando a bula da cloroquina. E depois que o contramirante Barra Torres se colocou veementemente contra a doutora Nisi Yamaguchi, foi que ele rasgou aquele decreto de mudança da bula. Então, nós temos muitas coisas que estão provadas, que tem um relatório muito consistente, não tenha dúvida que esse relatório que o senador Renan está elaborando juntamente com outras pessoas, vem. E o que a gente esperava não é votar contra o relatório, não tem racha para votar. O relatório será votado e será votado o relatório do Renan Calheiros. O que tem é a forma de encaminhamento que não ficou bom e que desagradou a todos os membros do G7. Bom, nós tivemos aqui algumas perguntas que vão mais ou menos na mesma linha. Uma delas é da Mariana. Ela pergunta se os senadores pretendem recorrer de alguma maneira caso o PGR engavete os pedidos de indiciamento que virão da CPI. O PGR deu uma entrevista ontem para a Band dizendo que vai tomar as devidas providências. O senhor teve a oportunidade de conversar com o PGR sobre isso, com o Augusto Aras, sobre esse relatório, que providências serão tomadas? O senhor espera realmente que sejam tomadas providências? Esperam recorrer disso? Não, caso não sejam tomadas? A gente só pode recorrer depois que ele não tomar as providências. Isso. Então, você pode fazer uma denúncia... Mas dá a possibilidade de recorrer... Dá, o Supremo, sim. Se for engavetado, lógico. Se for demorado e tal, não. O país tem pressa em saber os responsáveis por isso. O país tem pressa em punição. Não sei se você assistiu hoje a sessão. Sim. Hoje a sessão mostra realmente como é que ficou em frangalho muitas famílias, milhares e milhares de famílias brasileiras. Ali você tinha filhas, uma filha órfã, você tinha uma irmã que teve que assumir 4 filhos da irmã que morreu. Ali você tinha uma pessoa que saiu com uma sequela terrível. Ali você tinha um pai que tentou salvar o filho, que é o caso do Márcio. Tudo aquilo nos comoveu bastante. Então, igual a ele, igual aqueles que estavam ali, tem milhares de brasileiros. Então, aquele que até disse lá, eu disse, olha, para quem passou a CPI, para quem passou o tempo todo falando que a CPI é no circo, aqui, hoje, nós estamos assistindo um circo de horrores. Um circo em que as pessoas sofreram de verdade. Um circo que ninguém quer assistir. Que aquelas pessoas vítimas da própria Covid. Então, aquilo, Cláudio, demonstra claramente que teve responsáveis por isso. Teve. E esses responsáveis vão ter que ser punidos. A gente percebeu que a CPI, essa história da Prevent Senior, né, que realmente escandalizou o país inteiro, só veio à tona na reta final da CPI. O senhor acha que precisaria ter tido mais tempo para aprofundar essa investigação? O que o senhor acha que ficou de fora, que a CPI poderia investigar, não deu tempo para investigar? Nós tivemos também aquele outro experimento lá, pseudocientífico com a proxalutamida. Mas, para além disso, o senhor acha que algum tema poderia ter sido abordado, aprofundado, e não houve tempo para isso? Talvez isso possa ser feito pelo Ministério Público? Não teve tempo e meios. Uma delas, a denúncia feita. Meios. Nós não tivemos meios também para aprofundar algumas investigações que o Ministério Público e a Polícia Federal poderão ter. Um deles é os hospitais do Rio de Janeiro. Os hospitais federais do Rio de Janeiro têm que se aprofundar a investigação. Se aprofundar, vão achar muitas coisas erradas ali. Então, é uma coisa que vai constar no relatório, eu acho, né? Eu não sei, porque eu não li, mas deve constar no relatório. A outra coisa foi aqueles médicos, aquela associação de médicos do Nordeste,
Médicos pela Vida, Amigos da Vida, aqueles que fizeram propaganda nos grandes jornais, uma página comprada, bancada por laboratórios para que pudesse vender ivermectina, cloroquina. Outra coisa que nós não conseguimos nos aprofundar, infelizmente, foi aquele dinheiro sacado da VTC-Log. Aqui não tem que ter desdobramento para onde vai aquele dinheiro. Você tem como chegar, agora como? Você tem que quebrar o cilindro aqui, ali, e chegar e fechar. A CPI ela não tem como fazer essas investigações e se aprofundar. Uma coisa também que é preciso se aprofundar muito é saber o contrato precisa Covaxin. Ela era intermediária. Qual era o percentual que ela ia ganhar? Por que a Precisa queria que aquela invoice fosse paga num paraíso fiscal lá em... qual era o país? Singapura. Aqueles 45 milhões de dólares. Então, são coisas que a CPI mostrou, mas que ainda precisa de aprofundamento para a gente chegar às pessoas que estão envolvidas nisso. E tem muitos outros casos aí, por exemplo, o hospital do oxigênio na cidade de Manaus. Por que não se levou para lá? Quem é que falhou diretamente ali? Nós temos indícios fortes que o ministro, à época, Pazuello, ele cruzou os braços praticamente, não fez nada. Do dia 7 até quase 2 semanas depois, não havia uma movimentação do governo. Aquele ministro das Relações Exteriores, ele ficava ligando, pedindo para a Índia para trazer insumos para fazer cloroquina, mas foi capaz de entrar em contato com a embaixada venezuelana para pedir para a gente pousar lá para trazer oxigênio para Manaus. Então, tem muitas coisas, Cláudio, que é tanta coisa que é impossível aqui, em poucos minutos, falar. Né? Mas eu me recordo bem da questão da Pfizer. Né? Ali não foi uma pessoa, foram várias. Paulo Guedes não respondeu, Braga Neto não respondeu, ministro Pazuello não respondeu, o presidente não respondeu, o vice-presidente não respondeu e o embaixador dos Estados Unidos não responderam a correspondência. Você vê que os ataques à vacina e a não compra de vacina, quando é que começa a interessar a vacina? Quando a Covaxin tem a Precisa como intermediário. O governo recebe o Dominguete, rapaz. Quando eu digo governo, é o Ministério da Saúde. Dominguete, levado por um reverendo, que falou não sei com quem e que tinha as portas abertas para levar quem ele quisesse dentro do Ministério da Saúde. Então, e uma coisa mais importante, o ministro Onyx, o deputado Osmar Terra, o deputado Ricardo Barros, todas essas pessoas têm que se aprofundar em investigações. O Onyx, por exemplo, saiu defendendo, dizendo que era falso, não sei o quê, e depois foi comprovado que não tinha nada de falso. Né? Então, aquele rapaz, o irmão do deputado Luiz Miranda, que leva o presidente da República e diz, olha, presidente, estão querendo que eu pague isso adiantado e não chegou nenhuma vacina. E não foi tomado providências. Senador, a CPI reuniu dados suficientes para pedir o indiciamento do Ricardo Barros por corrupção? Eu não li, eu não sei. Me desculpa, mas o que eu sei é o que saiu na imprensa, o que você sabe. Você leu. Mas como com as investigações que foram... não tenha dúvida. Ele, aquela reunião que ele estava lá, aquela reunião que ele, no Ministério da Saúde, que ele está lá com o empresário do lado, a questão do Tolentino, feedback. Lógico que tem muito. A questão da VTC-Log, está ali ele, naquele meio. Ele é que traz a VTC-Log para o governo. Tem muita coisa. O senhor citou a Precisa, todo esse escândalo envolvendo a Covaxin. Uma das empresas do Francisco Maximiliano, a Global Gestão Saúde, tem lá um repasse de 9 milhões para o Milton Lira, que é considerado pela Lava Jato o operador do Renan Calheiros. A CPI não se debruçou, não avançou nisso por algum motivo especial ou não? Pelo fato dele ser o relator da CPI?
Não, eu não tenho nada a ver. A gente vai esperar o relatório do senador Renan, ver o que ele está falando do Hilton Lira, lá do Milton Lira, né? Não sei o que está. O que eu tenho, eu estou sendo sincero com você, o que eu tenho o que eu lhe dizer é para a empresa. Nós teríamos conhecimento hoje de muitas coisas, mas infelizmente essa reunião se perdeu o objeto dela, não tem por que ter essa reunião, porque aquilo que o senador Renan vazou, eu voto em tudo que ele vazou. Então, por isso que eu estou dizendo, ele não tem que retirar nada, porque se retirar, eu vou querer. Por que retirou? Retirou por quê? Né? Porque, para deixar claro a todos os brasileiros que não é ele só que vai rugir como um leão. Tem muita gente ali rugindo como um leão. Tá? Eu estou achando que o Ministério Público vai ter que investigar a CPI. Mas queria te agradecer a participação aqui no Papo Antagonista, senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid. A gente permanece interessado, atento nos desdobramentos disso e aguardando com muita expectativa o relatório final, ou pelo menos aquele que for aprovado efetivamente pelo colegiado. O relatório que será aprovado é do senador Renan Calheiros. Posso te afirmar isso. Tá certo. O que Obrigado. Pode é a gente incluir alguma coisa, retirar jamais. Certo. Tá bom? Então, nada do que foi colocado para a sociedade aí vai ser retirado. Do que depender de mim. Né? Não será retirado. Agora, incluir algumas coisas, sim. Por isso que a gente quer se ater, para a gente saber, precisa, VTC Log, não sei o quê. Vamos ver. Manaus, né? Depoimentos de Manaus, do secretário, do deputado que foi relator e não indiciou o governador. Vamos ver. Deixa eu aproveitar aí, você me lembrou uma outra coisa que também eu acho que a CPI não teve tempo de investigar. Vocês trouxeram o Marcos Tolentino, da FIBBEM, que descobriram que essa empresa ofereceu aquelas garantias fajutas para esse contrato da Covaxin. Nós, com muito interesse nessa investigação, vimos que a FIBBEM, que ela possui, ela emitiu garantias do mesmo gênero, né? Garantias fidejussórias para diversos órgãos públicos, inclusive até para o Ministério da Economia. O senhor citou aí o ministro Paulo Guedes nessa história toda, o relatório que o Alessandro Vieira soltou na semana passada pede o indiciamento do Paulo Guedes. O ministro... O senhor acha que precisa incluir o ministro Paulo Guedes na lista de pessoas a serem indiciadas? Eu tenho que ver o conjunto, o conteúdo para indiciado. Mas eu voltando aqui, você está falando da FIBBEM, né? Daquela empresa garantidora. Veja bem, a CPI, antes de terminar, já proporcionou 8 investigações diferentes no Brasil afora. Você vê a VTC Log, a VTC Log, a FIBBEM, está tudo sendo TCU, Tribunal de Contas, a CGU está investigando. Em São Paulo, Ministério Público Estadual, Câmara, Assembleia fazendo CPI para ver Prevent Sênior. Então, aquilo que a CPI tem colocado está servindo também de base e a gente tem compartilhado documentos com essas instituições para que ajude nas investigações. Né? Então, isso aí é muito importante. Pelo menos deflagrou aí uma série de iniciativas. Uma série de investigações. Ok? E ajudou na vacinação. Sim. Eu acho que o grande mérito da CPI, até agora, porque ainda não aconteceu as punições, foi ter feito o Brasil acelerar a vacinação. Isso nós tivemos esse mérito, sim, porque nós trouxemos debate e mostramos que o que podia salvar era a vacina, e não tratamento precoce, não aqueles medicamentos que eles propagavam. Então, eles foram obrigados. A situação foi... até então, a própria imprensa ficava muito restrita àquilo que o presidente desconstruía. Não vou dar dinheiro para fulano, Cicrano está querendo dinheiro, isso é mentira, isso é fake news, não sei o que e tal.
E ele conseguia desconstruir todo mundo, né, com aquele discurso de manhã. Ele dava lá 3, 4 respostas dessa forma que eu estou te falando e passava o dia todinho repercutindo aquilo que ele tinha falado. E vocês, jornalistas, tentando mostrar a verdade. E não conseguia chegar. Chegou muita coisa através da CPI com a ajuda de vocês. Muitos dos depoimentos teve ajuda importantíssima da imprensa brasileira, que a gente tem que agradecer muito ao auxílio que eles deram à CPI e ao povo brasileiro. Muito obrigado, Mário. Bom, senador, obrigado aqui mais uma vez pela participação no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Uma boa noite e boa sorte aí nesta conclusão dos trabalhos da CPI. Um abraço. Boa noite.